Existem hoje, no Brasil, cerca de 570 torcidas organizadas e aproximadamente 60 em Minas Gerais. Os membros dessas torcidas são reconhecidos pelos símbolos utilizados para representar a paixão pelo seu time, como camisas, bandeiras, músicas, baterias e mascotes. Porém, na maioria das vezes, eles são vistos como vândalos e marginais, provocando medo em quem vai ao estádio assistir aos jogos, principalmente aos clássicos. A torcida organizada, ela foi criada com o intuito de apoiar o clube, tanto quando joga em casa, em Belo Horizonte, ou em qualquer lugar do país ou fora do país. Cobrar, quando tiver que cobrar também, nós vamos cobrar, mas o nosso principal papel é a festa na arquibancada. A importância da torcida organizada, não só para o Cruzeiro, mas para todos os clubes, é praticamente a torcida o carro-chefe de tudo, né? Ela tanto pode levar um time à vitória, como ela pode levar um time à derrota. Desde que ela apoia o time. Se ela começar a vaiar, aí os jogadores dentro de campo começam a errar passe e fica complicado. Olha, na China Azul a gente vai fazer, né? Agora, mês de julho, agora nós vamos fazer um ano. Agora eu era da Máfia Azul, na Máfia Azul eu fiquei à frente da Máfia Azul 23 anos. Vejo muitas coisas positivas, eles fazem uma festa muito importante dentro do estádio. São eles que conduzem a torcida com os cânticos, bons ou ruins, mas são eles quem conduzem as torcidas. São eles que fazem a preparação com faixas, com fogos. E isso sempre foi parte do espetáculo. Depois da Copa do Mundo, as arenas padrão FIFA não foram preparadas para a torcida organizada. Então muitas arenas, por exemplo, o estádio do Grêmio, do Corinthians, tiveram que se adequar para as torcidas organizadas. Tiveram que arrancar cadeiras, arrancar áreas de segurança, porque o torcedor organizado gosta de ficar em pé, gosta de cantar, de fazer uma festa diferente do perfil do torcedor que a gente tem visto hoje nos jogos dos grandes clubes, onde você tem ingresso de R$200, e o torcedor organizado, na sua maioria, era a pessoa de classe média baixa, era a pessoa que vivia em função do clube, que tem uma paixão pelo clube, que se o time perde no outro dia ele não quer ir trabalhar, e o torcedor está mudando o seu perfil. E isso tem levado as organizadas a diminuírem, tanto na sua participação, quanto também no seu poder de influência dentro do campo. Eu lamento, porque eu acho e vejo uma participação muito bacana, muito bonita e positiva das organizadas dentro do estádio. Tem muita gente boa, tem muita gente legal, mas de ser organizada, tem muito pai de família. E se eu falar que isso é criado só pela mídia, é demagogia minha. Mas ela tem uma grande parcela. Eu acho que até mais da metade da parcela a culpa é da mídia. Vou dar um exemplo meu. Eu vou fazer 34 anos e sou sócio da torcida organizada desde os meus 16 anos. Quando eu entrei, minha mãe teve que assinar. Nunca tive meu nome envolvido em nada, nunca uma ocorrência policial, nunca fui envolvido em confusão alguma. Trabalho desde os meus 15 anos, minha carteira é assinada desde 15 anos de idade, eu era menor ainda. Então, não é todo mundo. Claro que tem quem apronta, infelizmente isso é em todos os setores, né? Não é só torcida organizada, mas a mídia inflama a coisa muito mais do que ela realmente acontece. Não, ela é influenciada pelos atos equivocados de parte dessas organizadas. Infelizmente, muitas organizadas, em especial nos anos 90 e no início dos anos 2000, elas se voltaram para se confrontarem. Não com gritos, quem era a maior ou a melhor, se confrontarem nas ruas mesmo, né? E a partir do momento que o país vive uma crise de violência, isso não é restrito à torcida organizada, né? Tá todo mundo sujeito nas ruas hoje. A torcida organizada meio que reuniu as pessoas que queriam fazer parte disso. Então, se a torcida do Cruzeiro vai ao Rio de Janeiro, você sabe que a torcida do Vasco vai estar lá esperando para eles brigarem. Se o do Atlético vai ao Rio, a mesma coisa, do Flamengo vai estar lá esperando para que eles se confrontem. E isso foi gerando, de certa maneira, um padrão. Ó, vai ter Cruzeiro e Flamengo, Cruzeiro e Vasco, vai ter briga. Vai ter Atlético, vai ter briga. Vai ter Cruzeiro e Santos, vai ter briga. E aí não é que a mídia criou isso. A mídia fez o seu papel de mostrar o que vinha acontecendo. E todo mundo que é de organizada sabe. Quem viveu isso nos anos 90, nos anos 2000, isso era praxe, tinha briga mesmo. Hoje em Belo Horizonte, o novo comandante do batalhão de choque é um cara muito gente boa, um cara muito interessado nas torcidas organizadas.
E o intuito dele é minimizar os confrontos através do diálogo. E tem dado muito certo o que ele está plantando. Não só ele, como toda a equipe dele. Tem melhorado, mas assim, muito mesmo. E isso, os próprios torcedores começam a ter consciência disso, que a Polícia Militar está fazendo a parte dela e o torcedor também tenta seguir o mesmo caminho para evitar qualquer tipo de problema. Em muitos estados ainda tem muito problema. Quando a gente viaja, que torcida organizada, o cara acha que você é vagabundo. Tá indo numa viagem porque você é vagabundo. O cara não vê que você, às vezes, você deixa a família, você deixa a esposa, você está numa férias sua, você deixa menino, você abre mão de tudo para acompanhar seu time. Você chega no outro estado, muitas das vezes, você, vamos supor, já chegamos no Rio de Janeiro 8 horas da manhã para o jogo 4 horas da tarde, de a gente ter que ficar dentro do ônibus até 4 da tarde, não poder nem sair do ônibus. Então a gente sofre esse tipo de repressão em alguns estados. Nós temos até vários elogios, né? A polícia está elogiando nós. Quando nós não tivemos nenhum problema, né, com a polícia, até de hoje para cá, teve uma relação com nós, está sendo uma relação muito boa. Né? E a polícia está lá para não deixar acontecer alguma coisa. Se ela, de repente, agir com tranquilidade, alguma coisa assim, porque está acontecendo alguma coisa. Né? Então a polícia tem que agir, porque eles não podem ter, eles têm que ter o comando. Né? Hoje, eu vou ser bem sincero para você, é muito difícil ter essas confusões. Nós temos um controle sobre nossos associados e somos muito monitorados pela polícia, pelo Ministério Público, pela Polícia Militar e Polícia Civil, né? E Ministério Público também. Somos acompanhados de perto. Por exemplo, nos clássicos, o jogo do Mineirão ou na Independência, nós saímos escoltados pela Polícia Militar, pelo Batalhão de Choque, desde a sede da Loucura ao estádio e do estádio até volta à sede. Então, o risco de confronto é praticamente zero. Hoje a polícia já faz um trabalho de inteligência. O trabalho antes da polícia era esperar eles se enfrentarem, entrar com bomba, cavalaria e tentar conter. Aí só piorava, era mais imagem violenta. Hoje a polícia tem um trabalho de inteligência, chama os líderes, a torcida do São Paulo, quando vem, por exemplo, como veio aqui ao Mineirão enfrentar o Cruzeiro, manda um ofício, quem é que está indo, quantos ônibus estão indo, pede segurança, nós vamos entrar em tal lugar, vocês vão ficar assim, vocês vão chegar 2 horas antes, vão sair 2 horas depois. Isso há um programa da Polícia Militar, não só em Minas Gerais, mas em Minas Gerais é muito eficiente, e que as torcidas podem, hoje, ter o privilégio de fazer, para quem é do bem, quem quer fazer um trabalho legal, pode fazer sim, sem problema nenhum. Primeira questão que nós precisamos entender, você, nosso telespectador do UniBH, precisa entender, é que a Polícia Militar não trabalha no imediatismo. Nada hoje, em 2015, pode ser surpresa para a Polícia Militar. Um jogo desse, ele tem uma tabela programada 1 ano antes. Na semana e no mês dos jogos, há uma grande reunião entre o setor de planejamento dos estádios, as organizações de times, com a Polícia Militar, que é a principal protagonista. Por que é a principal protagonista? Porque a Polícia Militar é que é responsável pelas ruas, pelo embarque das pessoas com segurança nos ônibus, pelo deslocamento dos ônibus de torcidas organizadas, quem vai até a sede administrativa dos times, fazer a segurança e escolta do Cruzeiro e do Atlético não é outro órgão, é a PM. Então esse tipo de evento, ele entra dentro de uma carteira de planejamento ordinário da Polícia Militar. Nós temos dentro de cadernos doutrinários nossos editados, como esse aqui, por exemplo, que fala como tem que ser um planejamento no estádio, como tem que ser a equipe de varredura, como que é a abordagem policial. Então, cada área do planejamento, ela é fragmentada. Quem vai mexer com a segurança do torcedor belo-horizontino, desde a estação do MOV até a chegada no estádio, é o Comando de Policiamento da Capital. É um jogo na Independência. Quem vai ficar por conta da imediação do bairro, fazer segurança do bairro, já que vai chegar muitas pessoas lá, vai ser o 16º Batalhão. Quem vai ficar por conta do espaço aéreo, acompanhamento visual, Batalhão de Rádio e Patrulhamento Aéreo da PM. Nós temos 10 aeronaves, dentre elas 8 helicópteros e 2 aviões. Quem vai ficar por conta da escolta das torcidas organizadas, Rotan e Tático Móvel, que são equipes mais pesadas da Polícia Militar, porque tem muito confronto entre as torcidas. Quem vai ficar por conta da escolta dos times dentro da estrutura deles, também é Rotan. Então, quem vai fazer vistoria de bombas no estádio antes, nas avenidas, nas imediações e dentro, o GAT da Polícia Militar. Então eu tenho um planejamento fragmentário, eu tenho uma coisa na Polícia Militar chamada gestão por processos. Cada ente da polícia já sabe o que fazer.
Então a PM sempre lança uma ordem de serviço genérica, na qual cada ente, dentro da sua atribuição, sabe o que fazer. Então no dia do jogo, há uma harmonização. Nós temos cada comandante comandando a sua atribuição. Então é muito fácil. É uma coisa assim muito cartesiana para nós, um evento dessa monta. Quando eu entrei na torcida, eu lembro que, véspera de clássico, qual que era a minha guerra com a Máfia Azul? Era quem ia levar mais bandeira para o estádio. Minha preocupação era se o bandeirão deles era maior do que o meu, se eu estava levando mais lata de fumaça do que a torcida rival. Eu não tinha tempo de pensar em briga, não. Não tinha tempo para isso, não. Nosso tempo era, gente, estão sabendo que os caras vão fazer um bandeirão novo de 100 metros, então tem que fazer um de 150 metros. Era essa que era a maior rivalidade, entendeu? Então, hoje não pode fazer nada. Não posso pendurar uma faixa no estádio, eu não posso soltar uma fumaça no estádio, eu não posso entrar com pisca-pisca no estádio, eu não posso fazer nada. Eu acho que como precaução tudo é válido. Eu já vi gente entrar com faca dentro do canto da bandeira. Eu já vi gente entrar com bomba, garrafão dentro do canto da bandeira. Então tem que olhar, isso aí não adianta. E se querem que olhe mais cedo, que combine, como é feito hoje, um trabalho prévio. Chega mais cedo. Todas as bandeiras hoje levam nome, então você é responsável pelo seu mastro. Se dentro do seu mastro tiver uma bomba, você é responsável. É possível hoje identificar. Porque antes era muito simples. De quem é a culpa? Ah, é da Máfia Azul. Ah, da Galocura. Quem é a Máfia Azul? Quem é a Galocura? Quem paga a conta? Não existia. Então isso hoje, a partir do momento que foram feitas prisões efetivas, né? Hoje nós temos líderes importantes da Galocura que estão presos, pessoas ligadas à Máfia Azul que estão presas e estão pagando por isso. É o efeito cascata na sociedade. Quando tem punição, a pessoa pensa 30 vezes em fazer. Quando ela faz uma vez, não tem punição, ela volta a fazer. E o trabalho da Polícia Militar, eu posso te falar de cadeira em Minas Gerais, há 10 anos que eu acompanho todos os grandes jogos na cidade, todos os grandes clássicos entre Cruzeiro e Atlético, Atlético e Cruzeiro. O trabalho da polícia sempre foi de diálogo. Eu fui em muitas reuniões em que estavam líderes da Máfia Azul, em que estavam líderes da Galocura, se comprometendo, não vamos fazer, não vamos isso, não vamos... Chega no jogo e faz. Tem o confronto. E eu me coloco quando você falar pode haver excesso, claro, já vi também excessos. Me lembro de um Atlético e Vitória em que a Polícia Militar espancou todo mundo que estava na Independência. A torcida do Atlético inteira apanhou. A torcida do Atlético inteira, né? Foi generalizado. Todo mundo apanhou. Menino, mulher, foi um exagero. Os responsáveis foram punidos, os policiais que comandavam as operações foram punidos. Então, claro, exagero, não tenha dúvida disso. Mas hoje, o que eu vejo do batalhão de choque da Polícia Militar e do batalhão de eventos, que são os responsáveis por conduzir as torcidas, é um trabalho muito bem feito e de inteligência, um trabalho que vai até o representante. Então, se você quer o jogo, quero, então você tem que fazer isso. Ah, não, mas eu não posso fazer. Não, você não pode ir. Se você não cumprir os requisitos, se você não cadastrar o seu integrante, porque se tiver um problema, eu vou te culpar, porque você é responsável por ele. Então, as próprias torcidas se dividiram, muitas torcidas subdividiram. A Máfia Azul tem 3 subdivisões hoje. Uns que querem confusão, uns que querem do bem, uns que não querem nada. Então, se dividiu. Por quê? Alguém tem que pagar essa conta. E é importante que sirva de exemplo para o país que as pessoas não podem fazer aquilo que acham que é certo. Não adianta você falar para mim, eu acho errado ter que passar a revista. Se a Polícia Militar diz que tem que fazer a revista, tem que passar. Eu não quero me sujeitar a isso. O meu pai, por exemplo, vou te dar um exemplo. Meu pai detesta ser revistado. Ele não vai ao estádio. Ele acha aquilo para ele é um incômodo, ele se sente invadido. Não vai, acabou. Ele fica em casa, paga o pay-per-view e não vai. Você fala, mas é seu pai, eu posso levar meu pai no camarote que ele quiser. Não vou, não aceita ir. E não vai, acabou. Ele foi na Copa do Mundo porque a revista era eletrônica, você passava naquele detector de metais, acabou. Não tinha que ficar te apalpando e tal. Então esse é o futuro. Isso vai chegar aqui um dia? Eu espero que vá. Mas enquanto não chegar, tem que passar pela revista. Isso é obrigatório. E mesmo com a revista, a gente vê bomba dentro do estádio. Acontece ainda. Então eu acho o trabalho da Polícia Militar em Belo Horizonte muito efetivo e tem ficado cada vez melhor. Hoje em dia, na torcida organizada, é muita confusão em bairros, briga de bairros, briga pessoal. Fora do estádio, em bairros, já foge um pouco da nossa alçada. A gente tenta conscientizar o nosso associado, mas ele lá no bairro dele, a gente não tem muito o que fazer. E a gente acredita que isso fica mais por conta da Polícia Militar identificar e punir esse torcedor. Agora, o que a gente sabe, se o cara está aprontando lá no bairro dele com a blusa da torcida, e se chegar a ciência a diretoria da torcida, ele vai ser punido, vai ser suspenso, fica proibido de viajar, fica proibido de participar de qualquer evento da torcida.
Olha, aqui a gente, graças a Deus, a nossa torcida agora nova, graças a Deus nós não tivemos nenhum incidente não, né? Mas se houver algum incidente com o diretor, ou seja, a pessoa não tiver certo, a gente vai expulsá-lo. Essa questão da torcida rival, eu tenho amigos meu pessoal que é frequentador da torcida. Hoje nós temos um diálogo muito bom entre a diretoria da Loucura e a diretoria da Máfia Azul. Não são meus amigos pessoais, mas a gente tem um papo de homem, né? Acordos. Por quê? Qualquer coisa que aconteça entre as torcidas, o prejudicado é a torcida. Qual que é a punição que o Ministério Público nos aplica? É proibição de entrar no estádio com faixa, de entrar no estádio com bandeira, de entrar no estádio com camisa, de entrar no estádio com bateria. Então, o meu intuito, que é fazer a festa, eu sou punido, eu não posso fazer a festa no estádio. Hoje a gente tem um diálogo muito bom com a diretoria da Máfia Azul para tentar minimizar os problemas quanto a isso, para a gente não sofrer essas sanções. Em novembro do ano passado, houve um encontro nacional das torcidas organizadas aqui em Belo Horizonte. Veio torcida organizada de todo o Brasil, de Porto Alegre ao Amazonas. E nesse encontro foi criada a ANATORG, que é a Associação Nacional de Torcidas Organizadas. E é uma associação que tem contribuído muito. Hoje nós temos um grupo no WhatsApp, que é uma mídia de troca de informação que nos ajuda muito, onde nesse grupo tem pelo menos um diretor, 2 diretores de cada torcida organizada do Brasil todo. Então a gente vai conversando, a gente vai tentando mudar, a gente vai vendo o que está dando certo numa torcida para trazer para nós, a gente também passa a informação do que a gente está fazendo de certo aqui para passar para outra torcida, para a gente minimizar esse tipo de problema. Porque o que é o intuito da torcida organizada, que é a festa no estádio, cada vez mais está acabando. Olha, a relação que nós temos com a torcida atlética é eles lá e nós aqui. Não vou falar com você que nós temos uma relação boa, que nós não temos. Eles também não têm relação boa com nós, não. A relação deles, que eu falei, eles lá, a gente aqui, nós viemos para tentar não caçar atrito com eles fazendo a parte deles, nós fazendo a nossa parte aqui. Todos nós temos um amigo que é a Loucura, vai ter um amigo que é China Azul, tem, né? A amizade é sempre fora. Primeiramente, a Constituição Federal, a Constituição da República Federativa do Brasil, ela fala o seguinte: num crime non la pena sine lege, não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem uma prévia previsão, é combinação legal. Então o que regula o comportamento criminal das pessoas no Brasil chama-se Código Penal Brasileiro. O Código Penal é que fala qual conduta socialmente nociva. Quando uma pessoa ela briga, ela pode estar cometendo em mais de um crime. Se ela entrar com outras pessoas numa briga coletiva, eu vou chamar isso de vias de fato, agressão ou rixa. Se essa pessoa que está envolvida com esse ato delituoso, ela lesionou uma outra pessoa, isso vai se chamar lesão corporal. Então a punição da pessoa vai depender da ação que ela praticar. E quando ela está no interior do estádio de futebol, nós temos no Brasil o Estatuto do Torcedor, que exige da organização do evento uma série de providências e do Estado também. O torcedor que for flagrado no cometimento de qualquer crime, a Constituição determina que seja dada a voz de prisão para ele. Qualquer pessoa do povo poderá e as autoridades deverão. Então, se no interior do estádio, e aí vai depender muito da circunstância, se houver a presença da força pública, a força pública, por exemplo, a Polícia Militar, é obrigada a dar voz de prisão em flagrante delito. Se for uma agente de segurança privada, que hoje o Mineirão, a segurança interna é a segurança privada, eles podem dar a voz de prisão. E se conseguir fazer a prisão, devem levar para a autoridade. Se for crime federal, para a Polícia Federal. Se for crime comum, para a Polícia Civil, para abrir uma investigação, um inquérito. Se for um crime de menor potencial ofensivo, lesão simples, dano simples, furto de menor potencial, é aplicada a Lei 9.099. Não é lavrado auto de prisão em flagrante delito por parte do delegado, ele assina um termo circunstancial de ocorrência e se comparece a um juizado de pequenas causas, o juizado especial de pequenas causas, e o juiz ali, o promotor, pode oferecer uma transação penal, uma outra questão toda, para evitar que um processo criminal seja aberto. Mas isso vai depender. Então a punição prevista para o torcedor brigão vai depender do tipo de ação e de resultado que ele causar, dentro ou fora do estádio. Para esses delitos de menor potencial que nós estamos falando, as rixas, o mau comportamento dentro do estádio, o Código Penal prevê que o juiz, ao prolatar a sentença, ou o Ministério Público,
antes de oferecer a denúncia, pode propor uma transação penal ao futuro denunciado, que é esse caso o torcedor de mau comportamento. E ele pode substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Então, nesses casos, o juiz, ou ele aplica a punibilidade, que é, ao invés de aplicar uma pena privativa de liberdade, ele substitui por uma restritiva de direito, ou o próprio promotor propõe, o juiz aceita. De qualquer forma, é só o juiz que determina. Então, uma pena prevista na legislação brasileira que pode ser aplicada ao torcedor brigão, por exemplo, é uma restritiva de direito. Qual que é o direito que será restringido dele? Ter acesso ao jogo no dia do jogo. Então ele recebe uma punibilidade, uma sentença, na qual nos dias de jogo ele deverá se apresentar a um quartel da PM, uma escola, enfim, fazer alguma coisa que o inviabilize de estar presente no jogo. E mais, alguns juízes colocam na sentença que, além de estar num recinto, ficam proibidos de ter acesso a televisões para assistir o jogo. É o caráter educativo da pena. Já que não teve educação, você que está me assistindo, já que a pessoa não tem educação satisfatória, não vem de casa e não aprendeu na rua a ter educação e a respeitar o bem público, porque o estádio é um bem público, é da uma coletividade, ele vai aprender com a lei. E o juiz coloca isso aí. Você não vai ter o seu direito de assistir, você vai ser proibido de assistir o jogo até prestando um serviço social. Para quê? Para que você possa refletir sobre a nocividade do seu ato praticado lá. E quem não se apresentar face a uma decisão judicial proibindo de estar no estádio e determinando que ele esteja em um determinado local e descumpre a ordem, ele comete um outro crime, qual? Desobediência ou descumprimento de ordem judicial. Aí ele tem que ser preso de novo e vai responder a um outro processo. A gente costuma dizer que a gente mata um leão por dia, né? Por exemplo, para qualquer tipo de caravana nossa não tem uma ajuda alguma. Sábado nós vamos para São Paulo, que é o primeiro jogo do Atlético no Brasileiro, Atlético e Palmeiras. A gente sai daqui na sexta-feira, passa o dia em São Paulo no sábado, retorna no domingo, chega domingo de manhã. Na segunda-feira à noite já estamos indo para Porto Alegre, Galo jogando na quarta, sai daqui na segunda e chega só na sexta. É muito tempo na estrada e não tem ajuda alguma. Nós alugamos um ônibus e rateia o valor exato do número de cadeira do ônibus. Essa é a forma que a gente faz para viajar. Agora, por exemplo, para Marrocos, quando o Atlético vai jogar fora do país da Libertadores, vai muita gente de avião, é tudo por conta própria, nós não temos ajuda de ninguém não. Eu pago do meu bolso, o outro paga do bolso dele quando quer viajar de avião, e do ônibus também, cada um paga a sua, e assim nós vamos levando. Dificuldade que nós estamos tirando dinheiro do nosso bolso mesmo e colocando aqui para manter essa sede. Nós não temos patrocinador, nós não temos nada, nós mesmo, por amor ao Cruzeiro e amor à torcida, a gente mesmo está bancando as coisas, entendeu? E infelizmente na mídia nós não temos espaço nem para divulgar nossas caravanas. Nós temos muitos amigos da imprensa, que trabalham na imprensa, que não pode ajudar. Algumas rádios, por exemplo, ajudam, fala, outras não, outra é norma não citar o nome da torcida organizada. Isso atrapalha a gente muito. Agora, quando tem uma confusãozinha, qualquer coisinha, eles vão e falam o nome da torcida, falam o nome de todo mundo. Quando é para jogar o nome no lixo, eles falam. Agora, quando é para ajudar, não ajuda nada não. Falar que é culpa da mídia, isso é pôr a culpa no sofá, né? O cara pega a mulher traindo e põe a culpa no sofá. É óbvio que não, e eles fizeram por ter essa imagem, mas existem, como eu disse, muitas torcidas organizadas que sempre foram do bem. Porque quando se fala em torcida organizada, em Belo Horizonte é Galocura e Máfia Azul. E não é verdade, existem várias torcidas organizadas do Cruzeiro, várias organizadas do Atlético, que fazem um papel muito bonito, fazem trabalhos muito legais. E Galocura e Máfia Azul também tem o seu papel social, que é muito interessante. E eu acho que está evoluindo, isso com o passar do tempo tem melhorado bastante, por uma série de motivos, mas tem melhorado. Hoje nossa página deve ter 400 mil pessoas na nossa página, é muita gente. A gente tem... Eu vejo nos relatórios de quem curte a nossa fanpage, tem gente do mundo todo. Tem gente de país que eu falava assim, que eu nem conhecia. Tem gente que curte a nossa página. E é assim que a gente vai vivendo, que a gente vai divulgando o nosso trabalho, que a gente vai podendo ajudar, é através disso. Não, nunca houve. Aqui na Rádio Tatiaia a gente tem liberdade absoluta e restrita. Sempre tratamos de todos os assuntos, inclusive fizemos vários debates sobre torcidas organizadas, já várias vezes, com a presença de integrantes de organizadas. Eu já cobri várias vezes pautas de ações sociais de torcidas organizadas. Os líderes das organizadas, todos eles têm o meu celular pessoal, então me ligam, Thiago, vai ter isso, Thiago, vai ter aquilo.
Tiago, nós estamos passando por esse problema aqui, chegamos em São Paulo, não conseguimos entrar no estádio. Eles me ligam, eu entro em contato com a polícia daqui, ou com alguma autoridade lá do estado, consigo ajudar, tento resolver, procuro ajudar. Então a gente tem total liberdade, da mesma forma eles conosco, até um certo limite. Eles também não podem me pautar. Falou, Tiago, nós vamos entregar 2 cestas básicas para o vizinho aqui da sede. Falei, amigo, que bom, parabéns, ótimo, isso não é matéria. No dia que você fizer um trabalho social, que você vai ajudar crianças, aí é outra coisa. Um asilo, você vai entregar 2 cestas básicas ao seu vizinho, para mim não serve. Isso aí vai do discernimento do jornalista, evidentemente. E aí ele disse, mas tá vendo, vocês não fazem, não cobrem. Isso não é ação social. Isso está fazendo uma doação, que eu faço, você pode fazer, quem está assistindo pode fazer. Ação social, quando você engloba um trabalho maior. E, infelizmente, eu já disse isso a eles, algumas organizadas fazem umas ações isoladas. É bom, mas é pouco. No Natal nós vamos distribuir cesta básica. A torcida organizada tem poder, se quisesse fazer, o trabalho social contínuo. Vamos montar escolinhas dentro das sedes das torcidas, voltadas para criança. Vamos ter um trabalho de escola, de recuperação, ajuda escolar para as crianças, para os filhos dos integrantes. Vamos ter palestras, sexólogos explicando para as nossas torcedoras os riscos que elas... Isso não existe. Por quê? Porque dá trabalho e não dá dinheiro. Né? Que infelizmente a coisa ruim vende mais do que a coisa boa, né? A torcida organizada pode fazer ação social, faz doação de sangue, a gente ajuda muita gente, muitas instituições, creches, asilos, família de próprio componente que às vezes está passando uma dificuldade, nós ajudamos também, e isso nunca é visto. Tá certo que a gente também não faz isso para mostrar que torcida organizada faz. Não é isso. Mas nós fazemos, e muito mais que briga. Só que uma briga de boteco, se o cara tiver com a blusa da loucura, já é motivo para qualquer jornalista, para qualquer pessoa já falar, isso é vagabundo, é bandido, e isso é ruim. Contundente de falar, nós vamos te pegar e tal. Não, acontece, eu estou no Mineirão lá, tem 5.000 pessoas, de repente, uma determinada organizada não fica feliz com alguma coisa que eu falei, vai lá, grita, xinga e tal, mas nunca tive problema. Como eu sempre sou um cara do diálogo, eu já chamo as lideranças rapidinho, a gente explica o que aconteceu, a gente conversa. Nunca tive problema nossa, não sai de casa, que você tá... Não, nunca. Muito pelo contrário, sempre tive um bom relacionamento com todos eles. O problema não está na estrutura da cidade ou estrutura de polícia, e sim no comportamento do ser humano. Guardo com você uma coisa, com você, nosso telespectador do UniBH. A Polícia Militar pode tudo, pode muito, mas não pode tudo. Nós não temos a ilusão de ter o domínio total da sociedade, porque a sociedade tem que fazer a sua autorregulamentação. A responsabilidade pelo crime não é do Estado, é do criminoso. Nós é que temos a tendência de transferir tudo para o Estado, não é. Quem tem que ser responsabilizado pela briga é o brigão. Quem tem que ser responsabilizado pelo assalto é o assaltante. Só que nós criamos uma macro que o assaltante ele é quase ou endeusado ou ele é uma vítima. Não existe. Ele é criminoso e como criminoso tem que ser tratado. Nós, inclusive, defendemos uma mudança radical na legislação penal brasileira. Qual que é a mudança que a Polícia Militar defende? Se a pessoa foi apenada com 8 anos de reclusão, o regime é fechado. São 8 anos fechado, é o caráter punitivo da pena. Então ele tem que ficar 8 anos na penitenciária. Mas hoje nós temos liberdade provisória, livramento condicional, progressão de regime, substituição da pena, nós temos habeas corpus, nós temos N possibilidades que o criminoso não fica. Então nós defendemos um encrudecimento, um arrochamento aí na legislação penal e processual penal. Toda nossa ação social, a gente informa para a polícia, manda até ofício, né? Porque quando o evento é na rua, por exemplo, no Dia das Crianças, foi na semana das Natal, houve um evento lá na região noroeste, e esse evento foi na rua. Pula-pula, cama elástica, pipoca, algodão doce. Avisamos a polícia, através de ofício, até mesmo para nos resguardar. Caso aconteça alguma coisa e tal, que a polícia está sabendo. Quando tem na Zona Oeste também, avisamos a polícia, levamos lá no batalhão, informamos que tem um evento, mas nunca deram muita importância, não. A Polícia Militar de Minas Gerais, oficialmente, ela não foi nunca convidada para participar. Se tem, a área de marketing desses movimentos peca pelo não envolvimento social. Mas o que não perde o brilhantismo, se isso está acontecendo, não tira o brilhantismo dessas torcidas organizadas. O que talvez precise melhorar é a forma de divulgar, mas efetivamente a PM não tem acesso a essa informação. Nós não sabemos
dos trabalhos sociais na quantidade e na qualidade dele. Primeiro, dar os parabéns a vocês por abordar um tema tão importante para a nossa sociedade. Acho que é um tema que, quanto mais discutido, melhor. Existem algumas coisas que no Brasil parece ser proibido falar, né? Não se fala de torcida organizada, não se fala de câncer, que parece que quem fala câncer vai ter câncer, então não pode falar. Ninguém se discute isso, não se fala de doenças sexualmente transmissíveis, as pessoas evitam, não se fala em camisinha, né? Ninguém fala pênis e vagina, não pode, é um negócio. Então tem que falar, tem que explicar, tem que mostrar o que está acontecendo. E quanto mais se debater, melhor vamos chegar a conclusões mais importantes, eu espero que assim seja, e acho que em Minas Gerais já estamos caminhando para que isso aconteça cada vez mais e possamos voltar a ter Cruzeiro e Atlético dividindo o estádio, né? Se você se reúne, você sabe, olha, a Loucura sai de Venda Nova, a Máfia Azul vai sair do Barreiro, a Loucura também vai sair do Barreiro. Então você vai com as duas torcidas, a Máfia Azul vai sair ao meio-dia, a Loucura vai sair às 14h. Nós estaremos lá, vamos acompanhar, não pode ficar ninguém, nós vamos retirar a torcida do Cruzeiro para a Loucura entrar e vice-versa. A torcida do Atlético entra, depois a do Cruzeiro. Isso é feito no mundo inteiro, no mundo inteiro. Porque na Europa, eu já vi grandes jogos no futebol europeu, tem do mesmo jeito, tem briga, tem hooligan, tem tudo. Só que a polícia se organiza, eles não vão se encontrar no metrô, eles não vão se encontrar na praça. E, acima de tudo isso, tem um problema gravíssimo da nossa sociedade, que é a educação, né? Infelizmente, cada vez mais estamos com gerações menos educadas no sentido escolar e também no sentido social, de convivência mesmo, né? Quais são os critérios hoje para tomar uma decisão? Necessidade, validade do risco, aceitabilidade, custo e benefício. A direção do Cruzeiro percebeu que o custo-benefício estava muito alto, porque a possibilidade de ser punido com perda de mando de campo e outras questões por conta de comportamento de torcedor era muito grande. Então a possibilidade das pessoas cruzarem e ter um tumulto, ter uma rixa, infelizmente, o que eu estou falando para vocês aqui, é uma coisa inaceitável. É uma pessoa ver outra usando uma camisa de um time que não é o meu e eu achar que eu tenho o direito de agredi-lo, de insultá-lo. Isso aí, falar em 2015 para o Brasil, parece uma coisa teratológica, absurda, mas não, mas existe. Uma pessoa só de ver uma vestimenta diferente achar que tem o direito de hostilizar. Estamos em pleno Estado Democrático de Direito, então isso é um absurdo, um absurdo. O ideal é que não existisse nem portão exclusivo para a torcida. Mas já que a direção do Cruzeiro entendeu que o custo-benefício era melhor não ter venda e deixar só que uma torcida tivesse ali, levando em conta, qual foi o critério de tomar decisão? Que as pessoas não estão no nível de desenvolvimento intelectual, social e psicológico tal qual para viverem harmoniosamente em sociedade. Se isso tivesse, não tinha esse problema nenhum, não tinha nem divisão de venda de ingresso. Mas foi acertado porque a partir daí nós percebemos, a Polícia Militar percebeu que houve uma drástica redução nas agressões entre torcedores. Principalmente por conta das conotações ideológicas, um time contra o outro. Mas teve sim, e parabéns à torcida, à direção do Cruzeiro, foi muito acertada essa escolha. Só dizer para vocês que a Polícia Militar de Minas Gerais está presente nos 853 municípios e caso você queira conhecer um pouco mais do trabalho da Polícia Militar, conhecer um pouco mais do nosso portfólio de serviço, saber o que nós podemos, o que nós não podemos, eu gostaria que você acessasse o nosso site www.pmmg.mg.gov.br. Acesse também a TV PMMG, nós temos muitos programas educativos mostrando um pouco mais da Polícia Militar e o nosso Facebook, Polícia Militar de Minas Gerais. É a instituição que trabalha junto com a sociedade, solidários, construindo um ambiente seguro em Minas Gerais.